O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós iniciamos o mês de setembro, tradicionalmente no Brasil, mês de setembro é o mês da Bíblia. Justamente porque no dia 30 de setembro nós celebraremos São Jerônimo, este grande santo que dedicou grande parte da sua vida na tradução da Sagrada Escritura. Se hoje nós temos a Bíblia, tanto nós católicos como protestantes temos a Sagrada Escritura, é porque um dia São Jerônimo dedicou anos da sua vida na tradução, na compilação dos textos sagrados, para dar origem àquilo que nós conhecemos como a Bíblia Vulgata, que depois, a partir dela, as demais traduções da Sagrada Escritura, inclusive as que nós temos hoje, vêm desta tradução. Então, aquela resposta para nós, eu até brincava ontem dizendo, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, vocês sabem? Quem nasceu primeiro, a igreja ou a Bíblia? A igreja. A Bíblia veio depois. A Bíblia foi esse esforço da igreja em compilar os livros sagrados para nos presentear como uma orientação para a vontade de Deus. Assim compreendemos que a palavra de Deus deve ocupar um lugar de destaque na nossa vida e nas nossas casas, assim como na igreja, né? E olha que interessante, nós temos aqui a Sagrada Escritura e essa faixa amarela. Simboliza o que mesmo? Vocês se lembram? É o Setembro Amarelo, né? É o mês da prevenção contra o suicídio. É na palavra que nós encontramos a vida. É na palavra de Deus, a palavra que é vida para as nossas vidas. Então, buscar na palavra a segurança para a vontade de Deus. No Santo Evangelho, Jesus mostra a exigência que ele faz aos seus discípulos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. O naquele tempo do Evangelho de hoje é também este tempo. As multidões, assim como naquele tempo, há 2.000 anos atrás, seguiam Jesus, hoje em dia também tem muitas pessoas que seguem Jesus, né? Que querem acompanhar Jesus. Grandes multidões hoje em dia fazem shows, fazem eventos, tudo isso por causa de Jesus. Mas não basta acompanhar Jesus para ser discípulo dele. O reino de Deus, ele é exigente. Jesus, ele tem essa exigência. Nós estamos nos acostumando hoje em dia com um anúncio de um Jesus permissivo demais, né? Um Jesus onde tudo pode. Você pode ser cristão e fazer tudo e continuar no erro, no pecado, que não tem problema nenhum. É o discurso do mundo de hoje. Deus é misericordioso. Deus é bom. Imagina que alguém vai ser condenado, né? Quando o próprio Jesus disse para a gente tomar cuidado, tem gente que ainda acha que pode continuar no erro. Quando nós olhamos para os encontros de Jesus com muitos pecadores, qual que é a última frase de Jesus, vocês se lembram? Vá e não torne mais a pecar.
A mulher que foi pega em flagrante adultério, ela não continuou adulterando depois que ela foi pega. Ela se converteu, mudou de vida. Mateus, quando ele teve seu encontro com Jesus na coletoria de impostos, ele deixou de ser um trambiqueiro. Ele começou a se tornar discípulo de Jesus, deixou o erro, a vida errada, o pecado de lado e começou uma vida nova. Assim também nos tempos de hoje é a mesma coisa. Se eu estou numa vida de erro, de pecado, ao me encontrar com Jesus de verdade, eu tenho que deixar o erro e começar uma vida nova, me tornar uma nova criatura pela ação do Espírito Santo que age em mim. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho ele é exigente. E Jesus diz hoje, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem uma outra tradução que vai usar a expressão, se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, a sua mãe. A gente vê que essa palavra é forte, né? No nosso contexto a gente não compreende o que quer dizer com odiar, mas odiar quer dizer renunciar, desapegar. Quem é apegado ao pai e à mãe, à sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Jesus exige de nós uma atenção exclusiva, 100% dedicados a Cristo. É isso que Ele quer de cada um de nós. Por isso são 3 as renúncias que o Evangelho de hoje nos apresenta e que Jesus pede a nós. A primeira renúncia é essa, renunciar a pai, mãe, irmãos, irmãs, filho, filha, por causa de Cristo. O que quer dizer isso? O nosso amor a Deus deve ser superior ao amor ao pai, à mãe, o irmão, a irmã. Você que é pai e mãe, pensa nos seus filhos agora. Você tem que amar mais a Deus do que os seus filhos. Tem que amar mais a Deus do que os seus pais. É esse amor que o Evangelho pede a cada um de nós. Agora, amar mais a Deus do que o pai e a mãe não quer dizer menosprezar o pai e a mãe. Amar mais a Deus do que os filhos também não quer dizer deixar os filhos de qualquer jeito. Porque o amor a Deus também se manifesta no amor ao próximo. É o que o Senhor nos ensinou. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, essa dedicação total é o que Jesus pede a nós. Lembra quando Abraão foi convidado por Deus a fazer sacrifício do seu próprio filho para provar o amor que ele tinha para com o Senhor? É disso que nós estamos falando. Entre fazer a vontade de Deus, pode chegar algum momento da nossa vida em que a gente tem que escolher entre Deus e o pai e a mãe, entre Deus e os filhos. Quem vai ser a sua escolha? É aí que entra a questão. A escolha tem que ser sempre Deus. Porque Deus quem deu isso. Foi Deus quem te deu um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então saber escolher sempre Deus. Deus vem sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Algumas renúncias na vida são necessárias. A segunda renúncia que o Evangelho nos apresenta é a renúncia a nós mesmos. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim não é meu discípulo, não é digno de ser meu discípulo. Também desapegar-se da própria vida não pode ser meu discípulo. Desapegar-se da própria vontade, dos próprios planos, dos próprios projetos para fazer a vontade de Deus. Grande exemplo de estudo para nós é aquela senhora ali, ó. Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Não tenho mais vontade humana. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. É consagrar a própria vontade à vontade de Deus. É conformar a própria vontade à vontade de Deus. Esse é o maior modelo para nós. Assim como o próprio Jesus, né? Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade, vai dizer o Salmo. Jesus em tudo fez a vontade do Pai, plenamente. Por isso, renunciar a si mesmo, a própria vontade, os próprios planos, os próprios projetos, para fazer a vontade de Deus. E como fazer isso no dia a dia? Ainda há pouco eu dava um exemplo lá na Santa Maria Gorete, né? De repente você hoje foi convidado à tarde, você é homem, né? Para jogar o futebol com seus amigos, vai ter aquela cervejinha depois, né? Um churrasquinho, mas o seu filho está queimando de febre dentro de casa. Qual que é a sua vontade? É no churrasquinho, mas o que a obrigação te pede? Que você renuncie isso para estar com a sua família. E sem murmurar, sem reclamar. E sem jogar na cara depois. Mas você lembra aquele dia que eu deixei tudo para ficar aqui em casa com vocês? Sem reclamar. Porque foi uma escolha que você fez. A primeira opção vai ser essa. A minha vontade era essa, mas por amor a Deus e a minha família eu faço isso. São essas situações do nosso dia a dia que nós temos que aprender a fazer pequenas renúncias.
Nem toda renúncia é ruim, viu só? Nós renunciamos ao mal, ao pecado, ao diabo, a tudo aquilo que não presta. Mas muitas vezes também somos chamados a renunciar coisas que em si não são tão ruins assim. Coisas que são boas. Festa de aniversário é ruim? Não, é muito bom. Mas se você tiver uma missa na hora do aniversário e é domingo, dia do Senhor, o que você vai ter que dar preferência? A missa. Nunca nos esqueçamos disso. Ah, mas vai ter várias missas, padre. Aniversário também, todo ano. Domingo é o dia do Senhor. Nunca nos esqueçamos disso. É necessário lembrarmos, Deus em primeiro lugar, a prioridade é o Senhor, é a Eucaristia, é estar na presença dEle. A segunda renúncia foi essa, a terceira é os bens materiais. E o Senhor vai dizer, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Não se apegar aos bens materiais, porque tudo isso é transitório, é passageiro. Quantas pessoas passam uma vida inteira acumulando bens, acumulando dinheiro, com o seguinte pensamento: eu vou trabalhar bastante, juntar dinheiro, porque um dia eu quero curtir com os meus filhos. Só que os filhos estão crescendo. Aí depois os filhos saem de casa, agora eu vou curtir com meu filho. Estou com 300 anos já. E aí, vai curtir o quê com o filho? Caixão, né? Cemitério. Aprenda a dar valor às pequenas e simples coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. As pequenas coisas. Até aquele almoço de domingo, que é tão rotineiro, pode se tornar um grande evento na nossa vida, se a gente fizer isso com amor e com dedicação. Se a gente estiver lá realmente de corpo e alma, e com a cabeça também no mesmo lugar. É necessário aprendermos a valorizar essas pequenas coisas, porque são muitas coisas que não voltam. Quantas vezes nós mesmos nos pegamos, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, eu teria agido diferente. Não dá mais para mudar o que estava lá atrás. Podemos mudar daqui para frente. O que passou, passou. Não podemos ficar também apegados ao passado, choramingando a vida toda, né? Porque eu isso, eu aquilo. Olha para frente. Projeta a tua vida daqui para frente. Se você se confessou, nem Deus está olhando para o seu pecado do passado mais. Deus está olhando daqui para frente. É daqui para frente caminhando e fazendo novas escolhas. Agora nós somos teimosos, né? A gente está sempre somando 1 mais 1 e quer um resultado diferente. 1 mais 1 vai dar sempre o quê? Então para de teimar em querer 3, 4 de 1 mais 1. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Se você tomar sempre a mesma atitude, vai ser sempre o mesmo resultado. Não adianta. Chegou a situações de matrimônio, de família, às vezes tomamos sempre as mesmas atitudes. Não vou brigar, e de repente está brigando. Vai ter o mesmo resultado depois. É necessário também atitudes novas, novas decisões na nossa vida, para que as coisas também comecem a mudar. Se eu estou só pensando se eu tenho um projeto de vida, né? No meu projeto, no final do ano, eu quero, passar o fim de ano com a minha família em outro lugar, mas eu estou sempre gastando mais do que de tudo, como é que eu vou fazer isso? É necessário a gente ter planejamento, ter pensamento positivo também no sentido de organização da própria vida. Isso é sabedoria. Sabedoria que lá na primeira leitura nos é bem explicitada no dia de hoje. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões são incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma. E tenda de argila, oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Olha, isso aqui é um pensamento de mais ou menos o 1º século antes de Cristo, onde não existia ainda viagem até a Lua, nem mandar sondas para outros planetas. Naquela época eles já pensavam esse tipo de coisa. Quem poderá conhecer além do que está na terra? Aqui tem algo interessante, justamente porque o livro da sabedoria faz parte dos textos sapienciais, que tem por objetivo dar instruções ao povo de Israel, ao povo de Deus, para não deixar-se levar por pensamentos pagãos, da cultura grega, sobretudo, que tinha uma influência muito grande naquele contexto. Havia expansão grega, então o pensamento grego estava tomando conta de toda a sociedade. Para salvaguardar a cultura judaica, a religião, a fé, os mandamentos, era necessário, então, esses sábios redigirem textos e apresentarem ao povo.
Geralmente o livro da sabedoria a gente aprende que foi escrito pelo rei Salomão, não é assim? Só que Salomão existiu 10 séculos antes, né, de Cristo. Então tem uma diferença aí de 10 séculos antes de Jesus, antes desse texto ser escrito. Atribui-se a Salomão justamente porque quando ele é confrontado com Deus, Deus diz para ele: escolhe o que você quiser que eu vou te dar, ainda que seja toda a riqueza do mundo. O que ele escolhe? Sabedoria. Então por isso é atribuído a Salomão. Mas a preocupação aqui não é saber quem escreveu ou quem não escreveu, mas é o que está por trás dessa mensagem para cada um de nós. E que mensagem é essa? Escolher a sabedoria. Nem todo aquele que é inteligente é sábio. Tem muita gente inteligente que conhece de tudo, mas que não é sábio, não tem a sabedoria. A sabedoria, primeiramente, ela é dom de Deus, ela é graça de Deus, é Deus quem nos dá. A verdadeira sabedoria tem nome, é Jesus Cristo. Quando os primeiros discípulos começam a reler o livro da sabedoria, eles compreendem que é de Jesus que ele está falando. Olha que interessante. Os caminhos dos que estão na terra e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. São Luís Maria Grignon de Montfort, quando ele redige lá a consagração a Jesus por meio de Maria, ele vai iniciar assim: ó sabedoria encarnada. Ele vai dizer que Jesus é a sabedoria encarnada. Adquirir sabedoria significa conhecer Cristo, relacionar-se com Jesus. E por mais que nós tenhamos conhecimento científico, tecnológico, saibamos sobre as ciências, filosofia, teologia, ou psicologia, que seja, todas as ciências da Terra, a nossa ciência ainda é limitada. Nós tínhamos lá o telescópio espacial Hubble, né, que conseguia ver as galáxias, as nebulosas e tudo. Agora tem o James Webb, que já conseguiu ir mais além, né? Viu outros planetas, exoplanetas lá além do sistema solar e assim por diante, está indo mais profundo. Só que ainda assim é um conhecimento limitado. Ainda é um conhecimento limitado. Daqui a pouco o homem está mandando tripulações lá para Marte, né? Esse é o objetivo do Elon Musk, né? Mandar o povo para Marte, para colonizar Marte. Para que tentar ir para outro planeta? Por que não tenta salvar o nosso, né? É tanta preocupação lá fora, esquece de cuidar daqui da nossa casa comum. Daqui a alguns séculos não tem mais água para o povo beber, porque a gente está jogando xixi na nossa água. Desculpa falar assim, né? Mas olha, o ser humano não pode ver um rio limpo que quer jogar esgoto. Olha, um riozinho limpo, uma nascente, vamos jogar esgoto? É assim. Aí sobem torres, destroem árvores, os habitats dos animais. Aí a gente vai começar a ver logo, logo flores e orquídeas e pássaros. Eu gosto de orquídea, por isso que eu falei da orquídea. Só nas internet da vida, porque na verdade não vai ver mais. Os animaizinhos vão morrendo, aí o povo começa a ver os animais invadir a própria casa, aí mata os bichinhos, né? Porque os bichinhos vão procurar onde morar. Onde é que está a sabedoria nisso tudo? Nós estamos destruindo a nossa própria casa, nosso próprio planeta. De vez em quando eu ouço umas notícias assim: NASA encontra planeta igual à Terra. Você vai ver tudo planeta de fogo, de água, habitável. Há 100 mil anos-luz. Ah, que fácil. Vamos lá, né? Vamos lá, 100 mil anos. Vamos cuidar da nossa casa, organizar a nossa casa. Começa como isso? Como é que a gente começa a organizar a nossa casa? Comprou um sofá novo, não coloca na calçada e no esgoto não, gente. Descarta no lugar certo. Não, depois vai encher. A culpa é desses políticos que estragam tudo, né? É deles também, mas é nossa também, né? Que jogamos lixo na rua, que não estamos nem aí. Achamos que somos únicos. Somos agora quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Imagina 8 bilhões de pessoas jogando 8 bilhões de latinha de refrigerante na rua. O que pode acontecer? São 8 bilhões de pessoas produzindo lixo. É necessário, então, a gente rever as nossas atitudes. A verdadeira sabedoria nos ajuda a escolher a vontade de Deus. Nos ajuda a cuidar da obra de Deus, da criação de Deus. Abramos os nossos olhos, abramos também os nossos corações, para que o Espírito Santo possa nos inspirar aquilo que realmente é da vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.